Palavra, eu vou levar o microfone a ela, a doutora Emília. Eu não sei pronunciar o nome do meio dela, não. Né? Ribeiro, está tudo certo, né, professor? Então, pronto, vou passar para a doutora Emília, para ela proferir as palavras. Ela pediu para fazer sentada, que ela resolveu agora voltar a ser ciclista. E está toda quebrada. Né? E vai precisar fazer sentada, tá certo? Antes de a doutora Emília falar, eu quero dizer a vocês que ela gentilmente trouxe alguns brindes aqui para nós que serão sorteados após a palestra dela. Portanto, ninguém sai desse recinto por um motivo ou por outro. Boa noite a todos. Esses brindes são assim, eu trouxe em nome do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, do qual você é nossa presidente, né? Prazer. Então aqui é um combozinho onde a gente tem um CPC, um Código Civil, o Estatuto da Advocacia, uma Constituição Federal, o Código Tributário e Defesa do Consumidor, o Código Penal e Processo Penal e o Código de Ética e Disciplina. Bom, meu nome é Emília. Desculpa, eu estou falando sentada porque o que Maurício falou é verdade. Eu resolvi voltar a pedalar depois de uns 10 anos sem subir numa bicicleta. E eu fiz isso esse final de semana e eu estou completamente quebrada. Cheia de hematoma nas pernas, inclusive. Mas enfim, a gente vai falando daqui e vai batendo papo daqui. Meu nome é Emília, eu sou advogada, militante na área trabalhista, já há alguns anos, e eu hoje estou membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Pronto. Parem nesse slide para mim, por favor. E minha palestra vai ser bem diferente da de Fabrício e da de Coutinho, até porque é muito difícil, inclusive, falar depois deles, mas a minha vai ser bem didática. Eu vou falar sobre um assunto que eu acho que interessa bastante a todos nós hoje em dia, numa era de informática brutal e de internet, de redes sociais, né? Então a gente vai falar sobre a publicidade na advocacia. É preciso que a gente desmistifique, né, a falsa ideia de que advogado e escritório de advocacia não pode fazer publicidade, né? Isso não é verdade. Desde a primeira edição do Código de Ética, que foi em 1995, essa possibilidade, a possibilidade do advogado fazer publicidade. Com o novo Código de Ética, nós temos desde 1º de setembro de 2016 um novo Código de Ética e Disciplina, né? E a partir do artigo 39, se eu não me engano, eu acho, que no capítulo 8º, que se tornou mais forte essa questão da publicidade justamente com a inclusão de temas como o uso da tecnologia. Então, as redes sociais são uma realidade, né? E elas não podem passar despercebidas, pois o alcance das redes sociais é imenso. É ilimitado. Só que a utilização dessas redes sociais para a propaganda na advocacia, ele tem que ter um regramento, né? E tem uma limitação. E essa limitação é feita através do Código de Ética, que é esse livrinho aqui, essa leizinha aqui, que eu aconselho que todos leiam, porque sem ética não há salvação. Isso é verdade, eu acho que Simone concorda comigo, né? E nós temos também um provimento do Conselho Federal da OAB que faz essa regulação, que é o provimento 94 de 2000. Bom, o artigo 1º do Código de Ética, ele diz o seguinte: o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual e profissional. E ainda, neste mesmo Código, no artigo 5º, ele diz que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização.
E aí a gente pode se perguntar, então por que o Tribunal de Ética, né, e Disciplina se ocuparia desse tema de publicidade, propaganda, enfim? Porque o artigo 33 do Estatuto da OAB, né, diz que o advogado se obriga a cumprir rigorosamente, e aí não há margem para interpretação extensiva, quando se fala de cumprir rigorosamente, com os deveres consignados no Código de Ética. E dentre esses deveres consignados no Código de Ética, nós temos aqueles referentes à publicidade, tá certo? Pode passar o próximo slide. Eu acho que você passou, vê se não tem um antes desse. Não, tá tudo bem, tá certo. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui, mas pode deixar no outro, então. Então, o advogado, ele não pode utilizar a publicidade com a intenção de captar clientes. Isso. A publicidade deve ter discrição e sobriedade, além de ter o caráter informativo. Por quê? Porque a ideia é que não se estimule o litígio e a utilização da advocacia. Isso está previsto no artigo 39 do Código de Ética. Mas antes de entrar no assunto especificamente que fala do Código de Ética, eu queria fazer um parêntese para poder falar entre publicidade e propaganda. Fabrício deu um breve alô, né, quando ele estava terminando de falar sobre a palestra dele, e eu vou complementar aqui, né? Publicidade, como está escrito ali no slide, consiste na divulgação de fatos ou informações a respeito dos serviços prestados pelo advogado ou escritório de advocacia. Portanto, a publicidade é perfeitamente possível dentro da advocacia. Já a propaganda, né, que tem o mesmo objetivo da publicidade, todavia, a propaganda é feita de modo a influenciar o consumidor, tá certo? Então, a publicidade ética do advogado consiste na vinculação da informação sem a intenção de qualificar, tá certo? De modo que atinja apenas os clientes ou aquelas pessoas interessadas que se inclinaram, por exemplo, nas redes sociais, de receber curtidas ou de ativar as notificações daquele escritório de advocacia ou daquele advogado, né? E já a propaganda não. Na propaganda, ela fere a ética, né? Por quê? Porque a propaganda qualifica o trabalho desenvolvido do advogado. Por exemplo, eu tenho o melhor escritório de advocacia da Bahia. Por exemplo, eu tenho um alto índice de ganho de ações. Então, essas coisas são proibidas. Isso é propaganda, tá certo? Isso não pode. Vamos ver o que tem no próximo slide? Deixa eu ver se... era isso que eu já falei. Passe para o próximo para mim, por favor. Bom. Então, a gente se pergunta, né? Por que a propaganda é proibida na advocacia? Poxa, eu não posso fazer propaganda se eu sou o melhor mesmo, né? Se eu tenho um escritório de advocacia sensacional, porque eu bombo com os meus clientes, por que eu não posso fazer propaganda? Porque a advocacia compreende uma função social, certo? De extrema relevância para a sociedade, né? Lidando diretamente com garantias legais dos cidadãos, das instituições, né? E isso é incompatível, né, com a vinculação, com a mercantilização, né, da profissão. Então, é por isso que, como eu escrevi melhor do que eu falei, inclusive, que na medida em que a advocacia luta para combater eventuais desvios de finalidades legais, abusos, malversação e falta de cumprimento, dentre outros procedimentos, escusos ao regramento normativo do Estado. Tá certo? Então é por isso que é um entendimento uníssono de que propaganda é vedado na advocacia. Então,
eu trouxe para vocês, dentro dessa, voltando agora a falar especificamente sobre o tema, sobre a publicidade na advocacia e nas redes sociais, falar sobre uma questão que é bem em voga, que são os links patrocinados, que a gente conhece, né, nas redes sociais e na internet. Pode passar o próximo slide? Pronto, isso, exatamente. O que seriam esses links patrocinados? Acho que todo mundo aqui, quando faz uma pesquisa no Google, ou quando faz uma pesquisa no Facebook, no Instagram, se depara com esses links patrocinados, né? Que são anúncios, são textos curtos e simples, né? Que são mecanismos de busca, né? Então, quando você procura escritório de advocacia, então no topo, né? Vem os anúncios nas redes sociais, sei lá, refrigerante, restaurante. Então, isso é que... Boa noite. Então, por exemplo, quando a gente chega em Salvador, alguém chega em Salvador, ou chega em qualquer outra cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. e tal, e procura, por exemplo, um supermercado, uma pizzaria, uma farmácia. Basta que você busque isso, né? Que isso seja o seu interesse e os mecanismos de busca vão alinhar, né, uma gama de opções e informações que podem lhe ajudar, tá certo? E vocês devem ter percebido também que todo mundo que já fez uma busca dessa, né, vão perceber que em algumas opções, algumas empresas ou alguns prestadores de serviço estão sempre no topo dessa lista, né? E isso também a gente vê hoje em dia em Facebook, Instagram e outras redes sociais, né? Assim, se a gente procura, por exemplo, um produto específico, como um tipo de sapato, como eu faria um restaurante, as opções começam a aparecer no nosso perfil, por exemplo, no Facebook. É impressionante, hoje em dia você não está nem navegando no Facebook, você está navegando em outro site, outra coisa. Eu estou dando um exemplo do Facebook porque eu acho que hoje em dia é a rede social mais famosa que a gente tem. Assim. E aí você está procurando alguma coisa, você aí entra no Facebook. Quando você entra no Facebook, parece que o Facebook lê a sua mente, tem uma bola de cristal ali e vai lhe direcionando, né, para sites e para perfis que você procurou aquela informação naquele momento, né? Então, isso é uma coisa que efetivamente acontece. Então, quando alguém escreve, por exemplo, advocacia ou consumidor, tá certo? No Facebook, no Instagram, e aí a pessoa recebe, por exemplo, excessivamente informações sobre o seu escritório, ou sobre você como advogado em uma sociedade unipessoal de advocacia. Você começa a aparecer muito, não pelo seu mérito, tá certo? Não pelo seu trabalho profissional, mas porque você pagou, né? Porque você pagou a terceiros para que o seu escritório tivesse aquela visibilidade. Tá certo? Então, esses links patrocinados não são viáveis. Eu acho que eu me perdi porque não falei sobre o problema, né? Sobre o porquê dos links patrocinados não serem permitidos, né? E o que os torna reprováveis, né? Que eu também falei, são práticas mercantis que visam a captação de clientela, né? Proibido pelo artigo 39 do Código de Ética. Eu estou falando muito rápido, eu estou preocupada com o tempo e... Eu quero também lembrar aqui, eu não coloquei aí, mas tem um artigo no Código de Ética, o artigo 40, no seu inciso 6, que fala o seguinte: os meios utilizados para publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados
Aí vem uma série de incisos e o inciso 6º fala: a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Então, mutatis mutandis, analogicamente falando, isso seria também, em tempos de redes sociais e de internet, uma forma de, entre aspas, né, de se captar clientela, não distribuindo panfletos, obviamente, mas uma forma assemelhada, né, de distribuição. Passe para a próxima. Bom, outra coisa que é muito comum a gente ver hoje em dia, é muito comum mesmo, nas redes sociais, é a divulgação de resultados de processos ou de julgamentos. Então, muitos escritórios de advocacia, muitos advogados, logo depois que tem um sucesso em algum litígio, alguma coisa, eles divulgam, né? Eles postam imediatamente essa decisão nas redes sociais, né? Isso também não pode, certo? Isso é proibido. Sim. Aí vamos à parte mais interessante, mas assim, antes eu gostaria só de fazer uma conclusãozinha, né? É evidente, né, que a OAB e que nós não podemos fechar os olhos para as redes sociais, né? Para a modernidade, para a evolução. No entanto, a gente também não pode deixar que o poder econômico, né, e a frontal violação aos princípios éticos que norteiam a advocacia geram discrepâncias e desigualdades, né, que prejudicam principalmente a jovem advocacia, né, e os idosos, na minha opinião. Os primeiros, porque não tem muito dinheiro ainda, né, pelos parcos rendimentos, e os demais pela pouca familiaridade com os instrumentos de divulgação com relação à internet. Inclusive, a gente vê muito isso assim na ESA, lá na OAB, e algumas queixas, né, da advocacia mais velha, do pessoal mais antigo, que tem muita dificuldade em acessar as redes sociais, em trabalhar com a internet e tudo mais. E eu trouxe aqui para vocês, eu pensei alguns exemplos do que pode e do que não pode dentro da advocacia, da publicidade na advocacia. Eu fiz uma pesquisa em alguns tribunais de ética e também no Conselho Federal da OAB. Então, eu vou dar uma lida. Eu achei, assim, eu trouxe coisas não só relacionadas à internet, mas acabei que eu comecei a perceber que existiam outras coisas interessantes e eu dei uma misturadinha. Mas eu trouxe aqui. Então, o que é permitido, o que pode? É permitido vincular anúncio da sociedade de advogados contendo nomes e registros na OAB dos advogados, número de registro da sociedade de advogados, endereço eletrônico e horário de atendimento. É permitido ao advogado ter website, veicular anúncio na internet, observando a mesma moderação da veiculação em jornais e revistas especializados. Eu sou relatora de alguns processos na OAB em que, em vilas do Atlântico, tem não só em vilas, mas em alguns bairros aqui em Salvador, mas eu me lembrei agora dessa revista de Vilas do Atlântico. Tem uma revista chamada Vilas do Magazine. Eu não sei se algum de vocês conhece essa revista. Mas ela vem com conteúdo jornalístico e do meio para o final, ela parece uma antiga... como é que eu não falava, mas assim, que existe uma antiga lista telefônica. Exatamente, páginas amarelas de uma lista telefônica. E alguns advogados anunciam ali. Isso não pode. Né? Não pode. Então, escritório de advocacia, o advogado unipessoal pode divulgar seu site pela internet, sendo permitida a publicação de anúncios de website do advogado ou do escritório em outros sites na internet. É permitido o uso de logotipos, mas tem que ser compatíveis com a sobriedade da advocacia.
tá certo? Não dá para você colocar um neon enorme na fachada de seu escritório, ele piscando a noite inteira, né? Informando que ali funciona um escritório de advocacia. Pode passar para a próxima. É considerada apenas informativa e moderada reportagem jornalística confirmando sobre a participação de advogados em seminário jurídico. A publicidade deve se dar por veículos especializados, sendo vedado o anúncio de escritórios de advocacia em revista não jurídica, foi o que eu acabei de dizer aqui. É permitido vincular anúncios de serviços de apoio a advogados em revistas e jornais. O advogado deve utilizar revistas e jornais especializados em direito dirigidos aos profissionais para veicular seus anúncios. É permitido mencionar a especialidade do escritório ou advogado em anúncio. É permitido o uso de fotografias nas homepages, mas estas devem ser compatíveis com a sobriedade da advocacia. É permitido comparecer a eventos que premiam o advogado pelo seu trabalho e noticiário do prêmio e é considerado uma consequência lógica do evento. E, claro, é permitida a divulgação de eventos nos quais o advogado irá participar como palestrante, por causa disso que estamos aqui. Nós não queremos divulgar. E o que não pode? E eu começo com o artigo 42 do Código de Ética, que diz que é vedado ao advogado responder com habitualidade à consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. O advogado pode dar entrevista em rádio, por exemplo, na Rádio Metrópole, acho que toda semana tem um advogado diferente falando sobre alguma coisa, isso não é proibido. O que é proibido é que isso seja feito de uma forma habitual. Debater em qualquer meio de comunicação causa sobre o patrocínio de outro advogado. Isso não é permitido. Né? Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. E aí, o que não pode, eu também pensei algumas coisas interessantes que eu encontrei, não só no TED, aqui na Bahia, mas como eu falei, em outros tribunais e também no Conselho Federal. São as causas mais recorrentes, né, do que não pode. Não é permitido anunciar em catálogos empresariais ou profissionais, como, por exemplo, catálogo empresarial de engenharia, arquitetura e agronomia do Estado da Bahia. Eu nem sei se esse catálogo existe, mas é uma coisa que eu inventei ali. Não é permitida a publicidade através de rádio ou televisão, nem de outdoor. Tá certo? Não posso chegar ali na esquina e colocar um outdoor enorme do meu escritório de advocacia. Não é permitido utilizar cores extravagantes na placa de identificação do escritório. As cores devem ser discretas e moderadas. Vocês, lendo escutando eu falar, vocês podem até pensar que essas consultas, essas coisas, essas demandas não chegam lá pra gente, mas chegam assim mesmo, desse jeito mesmo, né? É exatamente assim. Não é permitido oferecer serviços via fax ou via e-mail, nem via WhatsApp. Tá certo? Isso não pode. Não é permitido direcionar a oferta de serviços a causas determinadas. Não é permitida a publicidade em locais de utilização pública, como clubes esportivos, nem uniformes esportivos, nem shopping center, nem... Outro dia eu vi um elevador que estava plotado com... Não foi aqui, foi em outro lugar, não sei dizer aonde, mas ele estava plotado com uma propaganda de um escritório de advocacia. O elevador abria, de um lado do outro, propaganda de escritório de advocacia. Isso não pode. Não é permitido mencionar o resultado de uma possível contratação com a desoneração, como por exemplo, desoneração de encargos trabalhistas. Você promete um sucesso, né? Você me contrata que eu tenha certeza que eu vou resolver os seus problemas, né? Resolvedor de problemas Tabajara, não pode. Não é permitida a publicidade ao lado de ofertas de serviços e produtos de consumo. Não é permitida a publicidade através de bip, analogicamente não é permitida a publicidade através de mensagens para celular, do WhatsApp. Não é permitida a publicidade em paredes de edifícios. Não é permitida a utilização de dizeres próprios de atividade comercial, como consulte-nos hoje mesmo, né? Estamos em promoção.
Essas coisas não podem. Não é permitido divulgar o preço dos serviços também. Não é permitido ofertar consultas gratuitas no website. A advocacia pro bono é permitida, mas não a advocacia, não consultas gratuitas. Não é permitida a veiculação de publicidade em conjunto com outra atividade. É muito comum a gente ver de vez em quando escritório de advocacia e imobiliária, escritório de advocacia e contabilidade. Isso não pode. Tem mais alguma? Bom, eu trouxe só umas imagens para vocês. Isso tem muito em Salvador. Reduz a parcela dos veículos até 50%. Essa propaganda eu peguei aqui de Salvador, mas tem uma amarelinha também. Eu já vi uma que é bem parecida com essa. Pode passar. Advocacia e imóveis, né? Isso também não pode, é proibido. E carro plotado. Eu já vi ônibus plotado também com placa de escritório de advocacia. Bom, e assim eu termino essa questão da publicidade e da advocacia. Eu pensei em falar um pouquinho sobre o Tribunal de Ética, mas eu nem sei se eu tenho tempo para isso. Também eu queria que vocês perguntassem, né? Sim, eu quero deixar, terminando, né? Deixar um convite aqui para vocês. Eu sei que vocês ainda são estudantes, não são ainda bacharéis, né? Eu falo bacharéis porque muitos não seguirão a profissão de advogado. Mas eu quero deixar um convite para que vocês conheçam a OAB, né? E que é uma casa de todos nós, é uma casa que está de portas abertas, além de ser um prédio lindo, mas é um prédio que tem muita história. Na sexta-feira passada nós recebemos lá um grupo de estudantes de vários semestres da faculdade, foi Jorge Amado, né? Exatamente, Uni Jorge, né? Pronto, desculpe. É porque eu não leciono, então às vezes a gente comete essas gafas. Mas, então foi bem interessante. Eu estava lá representando o Tribunal de Ética e tinham mais duas colegas que, enfim, foi bem bacana. É muito bom a gente ter esse refresco, né, de pessoas novas dentro da nossa casa, que é a casa de todos, né? A OAB está de portas abertas para quem quiser aparecer e nos conhecer. E, enfim, é isso que esse recadinho aqui que eu gostaria de dar para vocês. Nosso Tribunal de Ética funciona também lá no prédio da OAB. É engraçado que quando a gente foi recepcionar os alunos lá na sexta-feira, a gente, depois de falar, de conversar, porque foi um bate-papo, foi bem bacana, a gente fez um tour pelo prédio da OAB. E eu estava falando com Simone antes de começar a palestra que o lugar que os estudantes mais tinham curiosidade de conhecer era a sala do Tribunal de Ética. Eles diziam assim, mas aqui é a sala proibida, né? Mas não é a sala proibida, porque os processos no Tribunal de Ética, eles são sigilosos, né? Então, eu não posso convidar vocês a assistir um julgamento no Tribunal de Ética, porque vocês não poderiam fazê-lo. Mas eu posso convidar vocês a conhecer o prédio e entrar na salinha proibida, né? Tiraram fotos, perguntaram, a gente pode tirar fotografia daqui, tiraram foto com o Rui Barbosa, sentados lá na cadeira, nas cadeiras, etc. Então eu convido vocês, se vocês tiverem a oportunidade de se organizar junto com a universidade e de fazer essa visita, não só ao prédio da OAB, mas visitar a CAAB também. O Coutinho estava aqui, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, e ver como é que a gente trabalha, né? Nosso trabalho é um trabalho um trabalho voluntariado, nós não somos remunerados para fazer o que a gente faz, né? E não obstante algumas pessoas perguntarem, né? Quanto é que você ganha, doutora, para poder julgar aqueles processos ali do Tribunal de Ética? Eu já soube que um julgado do Tribunal de Ética ganha uns 5 mil reais por mês, é verdade. Aí quando eu falo meu filho, até meu estacionamento, muitas vezes quem paga sou eu, né? Quanto mais receber alguma coisa por conta disso.
Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, né? Que a gente conversou aqui e me colocar à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, para qualquer coisa. Muito obrigada.